Em 14 de junho de 1914, um grupo de amigos sete-lagoanos se reuniram na residência do maestro Paizinho para fundar o Democrata Futebol Clube. Seu primeiro uniforme, já com listras verticais em vermelho e branco, foi encomendado no Rio de Janeiro e chegou de trem no mesmo mês. Até 1952, o Democrata teve uma trajetória de grandes conquistas que marcaram a sua história no futebol amador. É uma recordação muito grande, muito importante para mim. Na década de 60, o Democrata ganhou o torneio lá em Belo Horizonte, participou América, Vila, 7 de Setembro e Cruzeiro. Aí nessa época nós fizemos a primeira partida, ganhamos do 7 de Setembro. A segunda ganhamos do Vila. Essa foi a equipe que foi campeão na época. Muita recordação, muito boa, que a gente dá vontade até de chorar. Em 1953, essa caminhada gloriosa motivou os democratenses a inscreverem a equipe no Campeonato Mineiro, que se chamava naquela época Campeonato Cidade de Belo Horizonte. Não bastou muito tempo para o Democrata se tornar um clube de destaque em Minas e até mesmo no Brasil. Naquela década, o Jacaré conquistou por 2 vezes o vice-campeonato mineiro, em 1955 e 1957. O Democrata entrou para o profissionalismo em 1953. Eu acompanhei tudo porque as reuniões quase todas eram feitas lá em casa. E entrou não foi definitivamente, entrou em experimental. Se não desse certo, porque eles ficavam com medo, que era a primeira vez que ia disputar o campeonato, e se fosse olhar, por exemplo, rendas, quer dizer, foi uma experiência que a Federação Mineira e os outros times que eram na época Atlético, Cruzeiro, América, Vila, Siderúrgica, Meridional, Metaluzina, 7 de Setembro, eles quase todos, desculpe se por acaso faltou algum, se o Democrata tivesse um bom procedimento, a torcida, se tivesse renda, desse retorno, quando chegou no meio do campeonato, o Democrata, no primeiro turno, perdeu todo mundo. Quando foi no segundo turno, mas aí a renda era tão boa e o time Democrata estava começando e tudo, com jogador que saíram praticamente quase todo do amador. E quando foi no segundo turno, veio a primeira vitória no dia, por sinal, da boda de prata de meu pai, contra o Meridional, ganhando 3-1 aqui. Daí a pouco o Democrata começou a subir. Em 54 já contratou o jogador. 55 foi disparadamente o melhor time mineiro. E já buscou Rui. Rui já veio apalavrado do Meridional com o meu tio Márcio Paulino, que era presidente. Aliás, na época que o Democrata entrou, o presidente era Márcio Alves Costa. E depois que passou o tempo, foi meu tio Márcio Paulino, foi presidente. Aí começou, o Democrata deslanchou. Aí não tinha para ninguém. O Jacaré era constantemente convidado para amistosos com grandes clubes brasileiros, como Fluminense, Botafogo e Vasco. Na década de 60, o Alvirrubro continuava mostrando sua força e, em 1963, conquista pela 3ª vez o vice-campeonato estadual. O momento mais marcante que eu passei neste período foi quando nós fomos vice-campeão, né? Antigamente, Minas Gerais, o Cruzeiro e o Atlético tinha só campeão de Minas Gerais, né? Campeão de Minas Gerais. Jogava, não tinha esses campeonatos que tem hoje, que essas... Aí foi uma festa muito boa, né, que aconteceu. A gente ficava até, naquela época, a gente ficava emocionado, né, com aquela festa que fizeram e tudo. Além da equipe de futebol, o Democrata teve grande participação na vida social de Sete Lagoas. Em suas sedes foram realizados importantes bailes
e outros eventos marcantes na época. Eu tenho muita saudade do Democrata, que desde criança que eu acompanho o Democrata com meu pai. Ia para lá pequenininha, então do estádio lá de Duarte de Paiva. Aquilo ali eu tenho saudade até hoje, porque eu acho que naquela época era mais aconchegante a torcida, que ficava junto dos jogadores, dava mais entusiasmo. A arena foi uma coisa maravilhosa. Agora também, que a gente tinha muito, que era maravilhoso a época do Democrata, é a parte social do Democrata. Essa parte social fazia a cidade inteira participava das festas, dos bailes de debutantes, que eram muito bonitos. Carnaval que era com os marambaias, o famoso conjunto dos marambaias, e que a hora que batia o bumbo lá o salão estava lotado. Nós fazíamos boate toda quarta-feira, que era muito famosa. A gente fazia lá dentro, a gente fazia salões fazia um canto do salão na parte de baixo da secretaria, era ali que funcionava essa boate. E que era lotada toda semana, e que isso ajudava muito para a renda do Democrata, para poder pagar os jogadores. É com esse dinheiro de lá do salão que quase mais que sustentava o profissional do Democrata. Então isso aí, aquela sede ali deu para o Democrata muito lucro, muita satisfação. Todo mundo que chegava em Sete Lagoas queria conhecer, queria ir aos bailes. Teve um baile de debutante que veio Denis Carvalho, que veio fazer a apresentação dos debutantes, que ficou maravilhoso, uma decoração lindíssima. E tudo isso era feito por nós, lá do Democrata, pela turma do Democrata. A década de 70 também foi marcada por grandes equipes democratenses. Alguns jogadores alvirrubros foram destaques em nível nacional, como Careca e Dinei. Em 1982, é formado um time para a disputa do Campeonato Mineiro da 2ª Divisão. Ainda em 1982, a diretoria, formada pelo empresário Geraldo Negocinho e seu irmão Álvaro Costa, decide lançar um audacioso empreendimento, o Clube Campestre Recanto do Jacaré, um grande espaço de lazer para a família democratense e que décadas depois seria transformado em centro de treinamento. Eu sou democratense desde 1948 e nunca perdi um jogo democrata, né? E ajudo a dar o máximo que eu posso, né? Fiz aquele recanto, o hotel lá no Jacaré, no recanto. O meu sonho é que lá melhora cada vez mais, né? E o hotel vai servir para o democrata por toda a vida. Lá é bom demais. Eu guardo boas lembranças da equipe do Democrata. Eu era levado aos estádios desde criança pelo meu pai, Jaci Gonçalves, Cita, e tenho muita recordação do antigo Campo do Sete, que hoje virou o Estádio Independência, onde o Democrata conseguia impor o seu favoritismo pela grande equipe que tinha aos grandes clubes da capital mineira. Mas eu tenho também uma boa lembrança, e isso marcou muito a história de todos os democratenses, e a minha também, que foi a equipe que disputou o campeonato da 2ª Divisão em 1982. O Geraldo Negocinho e seu irmão Álvaro resolveram fazer o Democrata voltar ao profissionalismo, baseado numa boa campanha que um time amador tinha feito em 1981 com uma equipe formada por jovens jogadores locais que soube mostrar um bom futebol enfrentando equipes tradicionais como o Ideal, Bela Vista, o CAP de Pompéu, que acabou se sagrando campeão juntamente com o Democrata em 1981. Disso foi formado também, então, em 82, pelo Geraldo Negocinho e o Álvaro, como eu disse, a equipe que disputaria o campeonato da 2ª Divisão. De lá para cá eu venho acompanhando o Democrata, sempre pautando e acreditando que o que move o futebol é a paixão. Não adianta você querer formar um time baseado apenas no dinheiro, no recurso financeiro e com a finalidade de oferir lucros. Se não tiver paixão, não tiver torcida, não vai para frente. E os democratenses costumam sempre dizer, nossa paixão não tem divisão. Seja na 1ª, 2ª ou 3ª, a gente está sempre aí torcendo pelo nosso glorioso Democrata Jacaré.
Em 2003, após 10 anos sem atividades profissionais, o Democrata entra forte na disputa da terceira divisão do Campeonato Mineiro, conquista vaga para a segundona e em 2004 já consegue o retorno à elite do futebol estadual do ano seguinte. Quando o Democrata voltou a disputar o campeonato profissional, ele vem com um elenco muito forte e sempre conquistando os acessos. Isso atraiu o público democratense para o estádio, para o José Eduardo de Paiva, mas esse estádio já começou a ficar um pouco acanhado, e então veio a necessidade de construção da Arena do Jacaré. O sonho da construção de um estádio para substituir o modesto, mas lendário José Duarte de Paiva foi possível em 2005 através de um acordo e venda daquela área a um grupo de supermercados. Desta parceria surgiu o estádio Joaquim Henrique Nogueira, que recebeu este nome em homenagem ao doador da área onde foi erguido. Pelo formato da construção, o estádio é mais conhecido como Arena do Jacaré. A inauguração do novo estádio aconteceu em 28 de janeiro de 2006, quando foi realizada uma partida oficial pela primeira rodada do Campeonato Estadual contra o Clube Atlético Mineiro. O resultado não poderia ser melhor, uma goleada democratense por 3-0. Em 2009, uma parceria com o governo de Minas Gerais permitiu que o estádio fosse reformado e ampliado para receber jogos de grandes clubes como Atlético Mineiro, Cruzeiro e América, enquanto o gigante Mineirão era modernizado para a Copa do Mundo. Hoje, o estádio tem capacidade para 20 mil espectadores e oferece condições para eventos em nível até mesmo internacional. Nestes últimos anos, o Democrata busca se reestruturar administrativamente, realizar bons trabalhos com as categorias de base e montar uma equipe forte com o objetivo de voltar à elite do futebol mineiro. Estou aqui para falar do Democrata, parabenizá-los pelos 100 anos. Eu que já tive a oportunidade de fazer parte das categorias de base, de treinar no profissional, queria desejar que depois nesses 100 anos o Democrata possa começar uma nova era de vitórias, que o Democrata possa voltar a brilhar no cenário mineiro, depois voltar a brilhar no cenário brasileiro, um clube onde que revelou vários jogadores como Gomes, João Carlos, eu propriamente. Então fico muito feliz em saber que o Democrata venha a completar esses 100 anos, apesar do nosso momento que a gente vem vivendo aí, o Democrata brigando para voltar à elite do futebol mineiro. Eu estou aqui para desejar sorte, felicidade, espero que vocês consigam reerguer essa máquina, essa fábrica de revelar jogadores que é o Democrata, e que vocês possam trazer o futebol novamente para a nossa cidade, que é Sete Lagoas, que merece uma equipe do tamanho do Democrata, vigorando no cenário mineiro e disputando a primeira divisão. Um grande abraço, felicidades, desejo tudo de bom ao Democrata e que uma nova era possa começar e que possa ser uma era vitoriosa. Estou aqui na Arena do Jacaré. Nada melhor do que isso demonstra a grandeza do Democrata, esse nosso Democrata centenário, esse nosso Democrata de glórias no passado, de 3 vice-campeonatos mineiros, o Democrata de Braúna, de Genuíno, de Bertolo, de Silvinho, de Careca e de tantos outros que fizeram a nossa grandeza. Hoje temos que olhar para frente, resgatar essa grandeza, fazer com que o time seja do tamanho dessa arena, o maior estádio privado de Minas Gerais. Estamos no caminho. Hoje regularizamos todas as nossas contas, nossos funcionários estão em dia. Estamos regularizando também, com a inestimável ajuda dos nossos conselheiros, a parte legal dos processos trabalhistas que temos. Agora vamos focar no futebol, fazer com que o Democrata volte a ser o grande representante do esporte sete-lagoano, que tantas glórias já nos deu no passado. Vamos em frente, Democrata. A sua história merece que o trabalho seja bem feito. Nosso estandarte ao vivo é um show. Tremula uma bandeira em cada esquina, explode o coração.